Bom, pessoal, hoje está a nossa penúltima aula. É, Hoje a gente vai tratar dos indicadores de eficiência e de liquidez, tá? Os de eficiência, justamente, já está no nome, né? Ambos os nomes dizem bem, que eles medem a eficiência da operação, quanto a operação está sendo eficiente em gerar caixa, né? Receita, no caso. E o de liquidez para ver, né, se a empresa ela tem liquidez justamente nos ativos dela, ou seja, se ela consegue normalmente honrar os seus compromissos, né, e justamente garantir que ela não entre em processo de dívida, de falência, etc., né, por falta de liquidez e que ela não, por motivos dela não honrar seus compromissos, né. Por exemplo, recentemente agora, né, a justiça decretou justamente a falência da Oi, né, que já era uma empresa que estava ali, que ninguém negociava, né, que já estava praticamente morta, e aí a justiça basicamente só bateu o martelo para isso, tá? E, bom, hoje, né, falando desses dois indicadores, e aí na nossa última aula a gente vai tratar daí também por fim, dos indicadores de endividamento, né? Que eles normalmente vão estar relacionados ali também com de liquidez. Normalmente a gente vai ver as duas coisas, né? E também por fim daí também trazer um pouco ali mais ou menos por cima análise de outros ativos que queira ou não são até mais simples de analisar, como fundos imobiliários e ETFs, né? Que normalmente a gente não vai ter muito esses indicadores para o caso deles, né? Já que eles são uma categoria específica, eles são outros tipos de categoria, né? E aí vai ter ETFs de vários tipos. A gente vai ter ETFs de ações, ETFs até de renda fixa, né? E, e os fundos também, eles têm uma lógica diferente, né? Fundos de tijolos, fundos de lajes, fundos de shopping, fundos logísticos, né? Cada um vai ter a sua característica, tá? E bom, começando com os índices de eficiência, o primeiro a gente tem justamente o giro de ativos, tá? Que o que que ele é, né? O que que ele visa elucidar? Ele é uma métrica utilizada para medir a capacidade da empresa de gerar receita com seus ativos. Ou seja, quando nós vamos olhar ele, a gente quer ver justamente quanto que essa empresa consegue gerar de receita com os seus ativos, tá? E aí a fórmula, né, embaixo justamente a receita líquida, ou seja, lá no fim da DRE, a gente vai ter a receita líquida dividido pelo ativo total médio, né? Que justamente a gente vai pegar daí normalmente o período, né, do início do fim, tá? Normalmente a gente pega daí o primeiro trimestre, mais o do fim, a gente soma os dois e depois divide por dois, que daí a gente tem a média, tá? É, E no caso, o que que ele pode diagnosticar? Ele pode diagnosticar justamente o tipo de modelo, né, de negócio que a empresa tem. Por quê? Porque se uma empresa tem, por exemplo, um baixo giro, mais alta margem líquida, normalmente isso quer dizer que ela tem um alto valor agregado. Por quê? Né, ela vende um produto de alto valor agregado. Isso quer dizer porque normalmente a empresa ela tem, então, justamente ela não tem um giro, digamos, ela não mantém muito ativo assim, repondo ela, né? Então quer dizer que normalmente o ativo dela fica mais ali fixo, ela não consegue girar muito ele. E isso quer dizer que normalmente essa empresa tem justamente um produto agregado muito grande, né? De alto valor agregado, por exemplo, uma joalheria, uma empresa de software, uma empresa de venda de, por exemplo, de indústria, de algum tipo de máquina muito específica, tá? E no caso contrário, por exemplo, se ela tem um alto giro, mas uma baixa margem líquida, isso quer dizer que ela pode ter um baixo valor agregado. Por exemplo, varejistas ou supermercados, né? Porque o que acontece? Mantêm um alto giro, né? Eles vivem girando seus estoques e outras coisas, tipo caixa, etc. Mas a margem líquida deles é baixa. Por exemplo, se eu não me engano, eu trouxe na última aula a Cóstico, né? Ela tem uma margem líquida de 2%, ou seja, baixo valor agregado.
ou seja, isso vai justamente de encontro, né, retomando um pouco, com as primeiras aulas lá de tipo de mercado, né? A gente pode ver também, então, por uma análise contábil, um conceito econômico, né? Justamente porque e é esperado a gente ver isso, né? Uma análise em que normalmente o conceito econômico e o conceito contábil eles vão se unir, tá? É, e isso justamente também, tá? Esse indicador, o que que ele pode revelar? Pode indicar que a empresa é leve ou usa seus ativos de forma muito produtiva. Ou seja, uma das limitações dele é que a gente não pode comparar ele muito bem empresas de diferentes setores, tá? Caso a gente queira estipular qual é melhor nesse indicador, tá? Então não é interessante. Mas a gente pode comparar empresas, né, por esse indicador para ver qual tipo de empresa tem qual estratégia e qual é digamos assim, a lógica do setor, né? Mas quando a gente quer ver, por exemplo, uma mesma empresa, por exemplo, a gente pega a Costco, o Walmart e o e a IKEA, né, que é outra empresa, acho que sueca. É, e a gente quer comparar elas. Opa, elas estão no mesmo setor. Qual que tem, digamos, o melhor giro de ativos? A gente pode ver então qual empresa é mais leve nesse sentido, dentro do mesmo setor, né? E aí, e ele também tá, o giro de ativos ele também tem uma relação com a análise do Ponte, que eu não sei se vocês acabaram de falar, né? Mas justamente ele visa, digamos, ver estratégias, né? Ele vem corrigir um problema que bom, né, justamente a ROA, né, que a gente tinha visto anteriormente na aula passada, eu acho que também, né, se não me engano, é, ela é igual a margem líquida vezes o giro de ativos, tá? Ele pode ser expresso nisso. Então, por quê? Porque isso vem, digamos assim, ou seja, o retorno sobre os ativos de determinada empresa pode ser visto assim, por exemplo, uma empresa ela tem uma menor margem líquida, mas ela tem maior giro de ativos. Ou seja, o ROA dessa empresa pode se igualar, de certa forma, em uma outra empresa que tem maior margem líquida, só que menor giro de ativos. Porque isso quer dizer normalmente estratégias empresariais entre essas duas que diferem. Por exemplo, uma foca em um vender, digamos, talvez um produto de alto valor agregado, outra em um produto de baixo valor agregado. Isso pode diferir, tá? E elas podem apresentar o mesmo ROA, tá? Quais são as limitações desse indicador? O principal, né, justamente como falei, ele é dependente do setor, né? Então, se eu quero fazer uma análise aqui entre três empresas distintas, eu vou ter que fazer para determinar qual é melhor, nesse indicador eu vou ter que fazer no mesmo setor, tá? Se eu fizer uma análise entre duas empresas distintas de diferentes setores, ela vai me dizer então, digamos, mais ou menos quais são as características do setor, tá? Sempre utilizar também com a margem líquida, por quê? Porque isso pode estar mascarando algumas coisas, né? Digamos que uma empresa tem um giro de ativos muito alto, tá? Ela tem uma alto giro de ativos, só que ela pode acabar vendendo com prejuízo, né? Então é isso que a gente quer, tá? Então a gente sempre tem que ver o giro do ativo com a margem líquida. Ela também pode sofrer distorções devido à depreciação, né? Ou seja, ativos muito antigos, etc. E também ativos intangíveis, por exemplo, caso de empresa de software, ela tem muito ativo intangível, só que às vezes o ativo intangível dela não está no balanço patrimonial, tá? É meio raro disso acontecer, acho que para empresa grande, mas isso é uma limitação que, dependendo, pode acontecer, tá? Porque empresas, por exemplo, de tecnologia, elas têm grande parte do ativo dela tá no intangível no que tange ao software dela, né? O software dela é o principal ativo, dependendo da empresa, né? Por exemplo, a Microsoft, o principal ativo dela vai ser, por exemplo, Microsoft Word, etc, né? O giro de estoque. O giro de estoque, a gente daí pega, então, o que era o ativo, né? O componente ativo total, a gente vai pegar só a subconta dentro dele, que é do estoque. Ele é principalmente fundamental
para empresas que detêm muito estoque, ou seja, varejistas, supermercados, né? Esses tipos de empresas assim que detêm muito estoque é um indicador relevante, tá? Métrica utilizada para averiguar a velocidade que uma empresa consegue vender seus produtos e repor o estoque. Porque o que é o estoque, no fim das contas, também, né? O estoque, de certa forma, ele é o custo de oportunidade que a empresa tem, né? Ou seja, se a empresa mantém muito estoque, quer dizer que ela não está conseguindo gerar caixa, né? Porque toda empresa, querendo ou não, faz estoque com a pretensão de transformar esse estoque em caixa, né? Ou seja, vender esse produto que ela tem, né? Então, esse indicador é um diagnóstico sobre a eficiência do capital de giro, tá? Porque justamente é isso, a gente quer ver o quanto é, o estoque gira, né? E quanto então a empresa tem para gerar receita, né? Indicativo também da demanda de mercado, porque pode ser, né, que o produto da empresa, né, ela não está sendo mais tão demandado como antes. Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar em estoque acumulado, porque então, né, talvez por alguma mudança de preferência do consumidor, hábito, enfim, a empresa ela pode acumular estoque. Então, se ela não ficar ligada nisso, né, nesse indicativo de demanda do mercado, ela pode ficar juntando estoque e aí, querendo ou não, se for, por exemplo, a gente pode pensar num produto alimentício. Se ela, por exemplo, acumulou estoque no supermercado e ele não conseguiu vender, quer dizer que muito provavelmente esse estoque vai estragar, né? Já que eles têm um prazo de validade. Isso quer dizer que foi capital financeiro, né? Capital, na verdade, capital físico, na verdade, que foi jogado fora, né? Porque a empresa fez o produto, ninguém comprou, ela teve prejuízo. Então, né, supermercado no caso. Pode indicar também que a empresa é leve ou usa seus ativos de forma muito produtiva. Por exemplo, se a empresa tem um giro de ativo alto, né, um giro de estoque alto, ela consegue vender bastante, digamos assim, seu estoque consegue girar ele muito, pode indicar que ela é leve, tá? Ou ela usa justamente seu ativo de forma muito produtiva. Ou, por exemplo, empresa que, no caso, não tem estoque, né? Por exemplo, empresas de software, elas não têm estoque, então ela não vai ter um giro de estoque muito grande. Então ela é uma empresa, digamos assim, a gente pode considerar que é uma empresa leve, porque ela não acaba, esse componente dela não acaba pesando tanto. Juro baixo para alguns setores pode ser extremamente ruim, porque justamente, né, empresas varejistas, elas tendem a ter um giro alto, porque se ela tem um giro de estoque muito baixo, pode ser que o produto dela não está sendo vendido, então a gente volta também no indicativo de demanda de mercado, ou seja, talvez os produtos dela não estão sendo demandados. E guarda relações com a margem de lucro. Por quê? Porque a gente normalmente tem que ver, né, normalmente em conjunto, esse indicador. Porque, tá, a empresa ela pode gerar muito estoque, certo? Ela pode ter um giro de estoque de 5x, né? Só que não adianta nada essa empresa ter um giro de estoque muito alto, né? 5x, se ela está operando com prejuízo, tá? Se eu estou vendendo o meu produto com prejuízo, eu estou aumentando a minha dívida, no fim das contas. E se eu estou aumentando minha dívida, dependendo se eu estou aumentando ela há 1, 2, 3 anos, nada mais eu estou acelerando um processo ali de inadimplência da empresa, né? Então, no caso, a gente sempre tem que analisar também com as margens de lucro, para ver se a empresa está girando estoque e se ela apresentou margem de lucro, se ela apresentou algum tipo de margem de lucro, né? E o cálculo, né, é o CPV, que é o custo de produto vendido, tá? Normalmente também aparece como CMV, que é o custo de mercadoria vendida, e o estoque médio, também com a mesma ideia. A gente pega o início, fim, soma, divide por 2, a gente tem o estoque médio, tá? No período analisado. A limitação também desse, desse indicador é o dependência do setor, né? Então é óbvio,
setores que têm um maior giro por característica dele mesmo, vão possuir giros de estoque mais altos e outros vão possuir giros de estoques muito baixos. Por exemplo, uma empresa que venda, digamos assim, máquinas agrícolas. O estoque dela vai ser vai ter um giro menor, porque não é sempre, né, que um cliente vai chegar e vai comprar uma máquina, né, ou em uma mesma quantidade que uma varejista, né, com um supermercado, por exemplo. Altos demais podem gerar risco de rupturas, que o que seria isso, né, um risco de ruptura? É o cliente chegar lá e não ter o produto. Ou seja, se ela tem um giro muito grande, ela está sempre repondo estoque, pode ser que talvez por algum motivo, por exemplo, a cadeia de produção dela tem alguma pane. Se tem alguma falha, etc. Se chegar em alguma falha, pode ser que chegue o cliente lá e não tem o produto. Se o cliente não tem o produto, ele vai procurar em outra empresa e se ela continuar assim, ela pode deixar de vender e deixar de gerar caixa, né? E isso se, né, dependendo aqui, tentando pensar também por uma lógica da economia de contratos, né, na teoria de contratos e tal, a gente pode pensar, por exemplo, assim, a empresa fez um contrato para um fornecedor e aí ela chega, demora muito e aí talvez o cliente já, o hype, digamos assim, do produto já passou, ela vai ficar com aquele estoque lá parado. Isso pode acontecer, tá? Principalmente para se o produto tem uma característica sazonal, etc. Tá? E ele também é um indicador de velocidade e não mede a lucratividade da empresa, que é aquela questão justamente que eu falei, né? Que eu posso gerar um giro de estoque alto, mas ao mesmo tempo eu posso vender ele com prejuízo, né? Porque uma empresa pode, digamos assim, ela pode aumentar o seu estoque, então aumentar esse indicador do giro, fazendo muita promoção e essas promoções talvez geram um prejuízo para a empresa, tá? Então a empresa tem que ficar atenta a isso. E também, né, pensar, por exemplo, num caso de indústria de moda, né? Tem produtos que a gente sabe que eles têm sazonalidade, então eu não posso manter ali, né, no meu estoque, no meu produto de vendas por muito tempo, é, produtos, por exemplo, para o frio, em um calor de 30, 40 graus, né? Não faz sentido. Então, às vezes, muitas vezes é mais interessante, porque não vai ter uma demanda tão grande quanto por itens de verão, né? Então, o que que eu faço? Eu aplico promoção, talvez eu possa vender esse produto pelo mesmo preço de custo que eu tive, ou até às vezes vender com prejuízo, tá? Isso é bem comum. Às vezes, por exemplo, até em produtos até mais tecnológicos, isso às vezes acontece. Por exemplo, tem celulares ali que já saíram de linha, a empresa lá tem que vender, o estoque desse celular já está, por exemplo, há um ano, então a empresa às vezes vende com prejuízo. Ah, ela vende com prejuízo de R$ 200, de, de R$ 300, tá? Isso é comum. Só que isso não é necessariamente ruim. Só que se ela faz isso sempre, isso daí sim pode ser um indicador, né, um agravante de que ela não está conseguindo vender com lucro. Então, acaba sendo um indicador daí que vai mostrar, digamos, uma falta de eficiência da empresa, de fato, né? Uma falta de gestão operacional da mesma. Bom, a gente tem daí também outro indicador de eficiência, que é o prazo médio de recebimento, tá? PMR, que no caso ele vai medir justamente a demora para receber o dinheiro de seus clientes após uma venda ter sido realizada a prazo, né? Porque o que acontece? Eu, como cliente, eu posso chegar lá na empresa, né? E eu posso, digamos, optar por pagar à vista. Se eu opto por pagar à vista, seja no débito, no Pix, ou até mesmo no crédito à vista, a empresa, né, ela vai ter o dinheiro praticamente ali. Tirando no crédito, que eu acho que ela vai ter muito provavelmente no fim do mês, né, que eu acho que a bandeira e o banco devem pagar para ela, não sei,
realmente como funciona, mas no caso, por exemplo, de um débito e um Pix, ela tem o dinheiro no mesmo momento, certo? Ela tem o dinheiro ali na hora. Só que, se eu, por exemplo, vendo um produto a prazo, digamos, sem para o cliente, sem muita intermediação do banco, né? Eu faço ali um carnê para ele, por exemplo, é, que ele talvez pague menos juros comparado com o banco, etc., para ele pagar aqui e também fidelizar o cliente, digamos assim. Eu vou receber esse dinheiro talvez em parcelas mensais, né? Então eu não vou receber a totalidade do dinheiro no momento, né? Então, no caso, demonstra justamente o quanto a empresa tem de liquidez operacional. Por quê? Porque eu não estou com esse dinheiro todo agora. Então, se eu vendi, por exemplo, 1.000 em 10 meses, talvez o cliente vai pagar daí R$ 100 por mês, né? R$ 100 mais alguma taxa de juros, por exemplo, digamos assim. Ou no caso, eu posso nem cobrar os juros para ele para incentivo de consumo, né? Só que justamente isso vai, eu estou abrindo a empresa, vai estar abrindo mão da liquidez, porque agora eu não tenho todo esse dinheiro no momento. Justamente faz também a gestão do capital de risco. Se ele vender um item em 60 dias, ela tem de financiar em 60 dias essa venda. Ou seja, se eu vendo um produto, por exemplo, então, em um ano, né, digamos assim, no prazo de 10 meses, eu vou ter que financiar essa venda em 60 dias também, né? De certa forma, porque querendo ou não, o que eu estou dando para o cliente é um crédito, né? Que eu tenho que ter ali o dinheiro para ser financiado e o cliente é o meu devedor, né? Eu, empresa, sou o credor e o meu cliente vai ser o quem vai dever para mim, né? E no caso daí, eu tenho que manter esse dinheiro de certa forma em caixa ali, para eu ter justamente ali uma liquidez operacional. Claro que a empresa normalmente não vai ter sempre, né? Como falei, ela não vai ter sempre as contas sempre certinhas. Ela normalmente vai ter algum tipo de alavancagem, tá? Porque é interessante para ela se financiar por capital de terceiros, etc. E mede o risco de inadimplência também, de certa forma, porque se o prazo é muito alto, né? Se o prazo, por exemplo, médio de uma empresa, por exemplo, receber em dias dos seus clientes por exemplo, 75 dias, é um prazo relativamente alto. Então, pode ser que essa empresa tenha risco de inadimplência, ou seja, tem um risco de que os clientes não paguem, né? É, a empresa e ela fique sem esse dinheiro, tá? E também pode denotar poder de precificação. Por quê? Do mesmo tempo que, digamos assim, eu posso ter uma empresa com um PMR em dias de, vamos colocar aqui, de 100 dias, né, um PMR alto, ou seja, ela deixa o seu cliente pagar por muito tempo. Eu posso ter empresas que tenham PMR talvez de 30 dias, ou seja, um mês. Ou seja, isso pode denotar um poder de precificação da empresa, porque ela pode fazer, não, ó, tu tem que pagar aqui nesse momento, porque eu tenho um produto que você não vai conseguir de outra forma, né? Claro que eu acho que para a gente como consumidor assim físico, né, pessoa física, é, é meio distante, né? Pensar nisso, porque normalmente as nossas compras sempre são feitas, né? Sempre tem uma opção de se pagar a prazo, né? Só que pensando aqui, por exemplo, na relação B2B, né? Ou seja, empresa com empresa, talvez isso seja até mais comum. Por exemplo, pensando aqui, por exemplo, numa empresa TSMC, ela precisa de, por exemplo, para fazer alguns tipos, para ela fazer o equipamento dela que vai fazer a litografia nos chips gráficos, ela precisa de um vidro muito específico que só uma empresa no mundo faz, que é a ZEISS, né, a empresa alemã. Então, talvez a ZEISS possa, nesse caso, falar: eu quero o pagamento em X dias, tá? Porque eu tenho um produto aqui que você precisa para sua operação que você não pode abrir mão e só eu faço. Então, eu tenho um poder de precificação alto. E
No caso, também a gente pode ver também isso, até no caso das empresas na análise fundamentalista, pegando uma empresa do mesmo setor. Então, se eu pego uma empresa do mesmo setor e eu vejo ali qual tem o menor PMR em dias, pode ser um indicativo de que eu tenho uma maior precificação, né? Que essa empresa tem um maior poder de precificação comparado com as outras empresas do mesmo setor, tá? Pois justamente, né? Também é mais um indicador, né? Que é dependente do setor, porque não faz sentido, de certa forma, a gente comparar entre empresa melhor e pior, ou seja, um índice de benchmark, né? Empresas de diferentes setores e dizer, tal empresa aqui é de um setor que recebe, recebe menos dias, então, no caso, ela é melhor, só que daí, às vezes, é uma característica do setor. Então, a gente, por exemplo, tem que novamente ver o setor, por exemplo, a Costco com a Walmart com a IKEA, porque é o mesmo setor de varejista, né? E a gente pode ver daí qual dessa empresa tem, digamos assim, um menor PMR. E para ver justamente qual é a que tem o maior poder de precificação. Talvez porque ela tenha, digamos, uma clientela ali que, por exemplo, prefere pagar mais à vista, uma outra clientela que prefere é, pagar mais a prazo, etc. Tá? Ela também tem justamente de sazonalidade, né? Um problema que por exemplo, chegar no final do ano ali a gente sabe que tem um pico, né, de vendas. Então, né, justamente a gente pode ter um pico ali, uma distorção nesse indicador por conta da receita líquida, né? Se a gente pegar, por exemplo, o quarto trimestre de uma empresa e a gente pegar a receita líquida desse trimestre, a gente vai ver que vai ter um boom ali, né? Então, pode distorcer o nosso PMR, tá? Justamente porque o PMR em dias ele é dado pelas contas a receber média, né? Dividido pela receita líquida vezes 365, tá? Que é o número de dias no ano, tá? É uma medida média, por isso se deve tomar cuidado, porque no caso, né, como ela é uma medida média, a média às vezes pode ser burra, né? Então, no caso, sempre que tem alguma medida média de alguma coisa, a gente sempre tem que se atentar a isso. Por quê? Porque a média, às vezes, ela pode expressar uma distribuição normal, né? Ou seja, eu tenho uma média, uma moda e uma mediana iguais, né? Ao passo que ela faz assim, mais ou menos. Só que, né, ou seja, a gente tem, digamos assim, clientes que, na média, realmente a maior parte dos clientes, em frequência, vão estar pagando, digamos, 30 dias. Só que eu posso ter uma outra situação em que talvez não tenha, a média não representa bem a nossa população, né, ou a nossa amostra, no caso, né. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, ela não pode ter uma característica de distribuição normal, mas sim uma outra característica de, por exemplo, a média pode nos dar ali o valor de 30 dias. Isso é bom, né? Ou seja, um PMR baixo ali de 30 dias, ou seja, a empresa recebe o pagamento dos seus clientes em 30 dias, beleza, bom. Só que se a gente vai olhar a moda e a mediana, a gente vai ver, por exemplo, que a moda, né, o valor mais comum que aparece é que os clientes estão pagando em, digamos, 200 dias. Ou seja, algo péssimo, né? Por quê? Porque é um valor que se repete muito, né? A moda é o valor que mais se repete. Então, isso pode denotar que, na verdade, tem algum valor ali outlier que está puxando a média para baixo. Então, quer dizer que eu tenho uma grande parte ali de clientes que estão talvez ali demorando para pagar e que podem estar até inadimplentes para pagar, né? Então pode ser um risco para a empresa, na verdade. Então a média diz uma coisa, mas a realidade, né? Quando a gente vai olhar minuciosamente, tem, tem outros impactos. E também, novamente, ela não mede lucratividade, apenas a eficiência da cobrança, né? Ou seja, ela pode estar recebendo, mas também recebendo com prejuízo, tá? Então é por isso que a gente sempre tem que ver
as margens. A margem sempre vai ser, eu acho que o indicador fundamental. As margens, o ROA e o ROI sempre vão ser fundamentais. Sempre tem que ser comparado com eles, tá? Porque esses indicadores sozinhos, eles não conseguem auferir, justamente porque a empresa ela pode fazer umas, umas jogadas, né, de certa forma, que podem inflar esses indicadores e pintarem eles bonitos, só que quando a gente analisa com outros indicadores, eles podem mostrar uma situação mais complicada para a empresa, tá? E também o PMR, tá? Normalmente eu não acho ele normalmente em agregadores, né? Que eu mostrei até no Status Invest, Fundamentei, etc. Ele não é comum. Só que normalmente para calcular ele, você vai ter que realmente pegar no RI da empresa, tá? Então o RI da empresa sempre vai estar lá as informações para o cálculo do mesmo, tá? E aí a gente tem outra visão, que é o prazo médio de pagamento, o PMP. Ou seja, métrica que mede o tempo, em média também, que uma empresa demora para pagar os seus fornecedores. Ou seja, o tempo que a empresa demora para pagar os fornecedores. Ou seja, é a fonte de financiamento gratuito, ou seja, pode ser que uma empresa tenha um prazo em dias extremamente alto, ou seja, denota um poder de certa forma da empresa, né? Porque nesse caso, então, os fornecedores eles estão na linha mais, mais fraca, digamos assim, do, da cadeia de produção, tá? É algo que vai muito parecido, esse indicador ele conversa muito, né, com ao campo de economia industrial, tá? Que normalmente justamente vê essas relações assim de qual que é a empresa que tem mais poder sobre o fornecedor, qual o fornecedor tem mais poder sobre a empresa, enfim. Por exemplo, a gente vê que, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um poder muito grande sobre os seus fornecedores, tá? Então, normalmente ela tem um poder absurdo. A gente, por exemplo, tem uma relação justamente que eu falei agora anteriormente, por exemplo, a Zeiss, que seria uma fornecedora da TSMC nesse produto, né, que seria os vidros, né, as lentes, né, que são usados para fazer a litografia dos chips. A Zeiss tem um poder de precificação muito maior, né? Então essas relações podem acontecer, tá? E é interessante que a gente pode ter essa relação, digamos, macro, né? Mas que isso seja microeconomia, a gente pode ter uma relação macro, ou seja, da empresa olhando como um todo com seus fornecedores, como a gente pode destrinchar isso ainda, pegar uma empresa, tá? A empresa não é composta de um produto, né? Ela é composta de vários produtos, destrinchar e fazer isso para cada produto. Claro que isso daí seria um trabalho bem grande, né? Etc. Não é necessário, mas é algo que pode se pensar. E até quando vocês vão é, acompanhando as empresas, algumas coisas, algum setor que você goste, vocês eu acho que vão acabar notando isso também para determinados produtos, tá? Eu acho que é algo até de certa forma quase que natural, dependendo, tá? Justamente preservação de liquidez mantém caixa por mais tempo, porque se eu sou uma empresa que então detenho um poder de precificação maior contra os meus fornecedores, eu falo, não, eu vou pagar vocês daqui um ano. E se vocês não quiserem, eu vou achar outro fornecedor porque ele vai querer, porque eu sou uma empresa aqui que tenho grande influência. Então, eu mantenho uma liquidez maior no meu caixa, né? Porque eu mantenho esse dinheiro aqui comigo por mais tempo, e aí depois eu vou pagando esse fornecedor por mais tempo, né? E no caso também tem a situação inversa, né? Que é a situação que, digamos assim, que seria um indicador negativo, né? Que seria uma empresa que não tem um poder de precificação tão grande quanto os seus fornecedores. Então, o fornecedor ele tem um poder de precificação maior, porque talvez ele dê para essa empresa alguma coisa muito específica, né? Algum produto que nenhum outro fornecedor consegue. Então, ele fala, não, eu quero dinheiro agora e aqui. Então, e a empresa às vezes não tem muito o que fazer, né? Então, também esse indicador vai denotar também isso, tá? E normalmente, tá? A gente vai ter que um PMP ele vai ser maior em empresas varejistas, né?
porque elas aglutinam muitos fornecedores numa marca, né? Por exemplo, a Amazon. A Amazon ela aglutina um monte de fornecedor na mesma marca dela ali, né? A Coca-Cola, a mesma coisa, etc. Entre outras empresas desse tipo, tá? Walmart, etc., né? E empresas que têm, digamos assim, que precisam de muita coisa muito específica, um produto muito específico, por exemplo, a TMCMC que precisa de uma lente muito específica, a própria Embraer que precisa de componentes ali que talvez alguns fornecedores muito específicos conseguem fornecer para ela, ela acaba tendo que pagar mais rápido, normalmente, esses fornecedores. Isso também vai muito de encontro também com a teoria dos contratos, tá? Normalmente isso daí é feito por contrato, né? Então a gente tem ali empresas que têm produtos mais de alto valor agregado, que têm contratos também mais específicos, etc. A limitação é que pode ser um sinal de saúde financeira, pois valores altos podem indicar que a empresa não tem caixa, né? Então, se o valor do PMP é muito alto, pode indicar que a empresa não tem caixa, né? Porque ela não consegue manter uma liquidez muito alta. E o contrário também é verdadeiro, né? Risco de ruptura na cadeia de suprimentos, né? Ou seja, eu posso ter também um PMT baixo, mas ali eu posso estar correndo um risco de ruptura também, né? Não adianta nada, digamos assim, por exemplo, se eu se eu mantenho, digamos, se eu tenho, por exemplo, um PMP alto, tá, o que é bom, eu pago meus fornecedores daqui a muito tempo. Só que talvez um fornecedor encontre um melhor contrato e ele fale daí, eu vou parar de fornecer você e fornecer a outra empresa, vou fornecer sua concorrente, que está me pagando em menos dias. E aí eu fico sem o meu produto, que às vezes pode ser indispensável na minha cadeia de suprimentos, né? Ou seja, algo que pode ser um problema, né? E também trade-off entre maior prazos e menores desconto, porque a empresa justamente é, vai ter justamente um custo de oportunidade entre, tá, eu posso, digamos assim, pagar esse fornecedor em mais tempo, ou eu posso pagar esse fornecedor hoje com desconto. Qual é a melhor opção? Depende. A empresa tem que ver daí qual que é o mais interessante, tá? Por exemplo, ela quer manter liquidez atualmente, ou ela tem liquidez, ela já tem muita liquidez e quer pagar um valor menor, né? Qual que são a expectativa de juros futuro, dependendo, etc. Né? Tudo isso em conta, né? Porque eu posso, por exemplo, pegar esse dinheiro que eu pagaria o fornecedor com desconto, talvez aplicar numa taxa, um título que vai me render mais, né? E aí, no caso, eu pago a prazo ele e aí depois eu ainda ganho nessa operação, né? Então, é algo que tem que se pensar. E é o mesmo motivo dos outros, a dependência setorial, tá? Que é dos mesmos características, enfim, é a mesma limitação. A gente também tem o ciclo de conversão de vendas, tá? O CCC, métrica que mede o tempo em dias que o dinheiro fica preso no ciclo operacional. O valor do CCC diz os dias que a empresa precisa financiar suas operações com capital próprio. Ou seja, quanto menor o seu CCC, melhor. Porque se a empresa, digamos assim, demanda menos dias para menos capital próprio para financiar suas operações, melhor, né? Porque quer dizer que ela tem um poder de precificação maior, etc. E CCCs negativos denotam que a empresa é financiada por seus fornecedores. Ou seja, é um caso ótimo. Por quê? Porque se ele é negativo, quer dizer que a empresa nem financia sua operação. Ela detém tanto poder de precificação sobre os seus fornecedores, tanto, que ela faz os fornecedores financiarem ela, tá? Então, é algo que é comum, às vezes, em ramo de varejo, tá? Não sei se o da Amazon, em específico, é negativo, mas ele deve ser muito próximo de lá, tá? Porque acaba que a Amazon, devido à sua rede de logística, de armazém, etc., detém muito.
poder contra os fornecedores dela, né? Então, ela acaba tendo um financiamento próprio ali dos fornecedores, tá? As limitações, armadilhas no PMP, tá? Que no caso aqui, esses próprios indicadores, né? Ou seja, ele é uma composição do PME, do PMP e do PMR, tá? E, e no caso, ele tem algumas limitações que empresas podem atrasar o pagamento aos fornecedores, né? Ela pode atrasar, digamos assim, no caso, de certa forma, com, hum, artificialmente, digamos assim. Ela atrasa por melhorar esse indicador, digamos assim. Isso não é bom porque justamente pode, como a gente viu, gerar risco de ruptura. Não mede lucratividade, novamente, a empresa pode gerar ativos, mas com prejuízo, tá? Igual os outros indicadores, tá? Esses indicadores de ciclo, de eficiência, eles sempre têm que se atentar a isso, porque ela pode gerar muitas das coisas, mas gerar com prejuízo. Então, acaba que ela não agrega, ela não gera valor, né, para o acionista, porque ela vai acabar vendendo tudo com prejuízo. Dependência setorial e baseada em médias, ou seja, o mesmo problema, né, se repetem aqui, tá? E por fim, né, a gente tem agora os indicadores de liquidez. Eles são menos extensos, tá, que os outros. A gente tem primeiro a liquidez corrente, né, que essa nada mais é do que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. De certa forma, é aquele até que eu mostrei na aula de balanços patrimoniais, a gente pode ver até visualmente. É bem fácil. É que aqui, no caso, a gente quer talvez uma razão entre os dois, ou seja, a gente quer um número, né? Mas a gente conseguiria ver visualmente, facilmente, isso no status invest, tal, batendo o olho a gente já vê. O que ele diz? Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo usando seus ativos de curto prazo, ou seja, o ativo circulante e passivo circulante, que são os de curto prazo. Ou seja, a empresa tem capacidade de pagar todas as suas dívidas com base nos seus ativos, né? Seu estoque, caixa, etc. Enfim, contas a receber de curto prazo, etc. Esse tipo de coisa. Se ela tem, bom. Se ela não tem, né, ruim. No caso, tá? É muito raro ter uma empresa que tenha maior, dependendo, normalmente essas empresas elas vão ter ou um pouco ligeiramente acima maior que um, ou ali um pouco menor, ou ali mais ou menos no um, ou menor que um, tá? Não é, digamos assim, catastrófico a empresa ter um pouco menor. Só que denota possível risco, né? Porque se tem algum problema, a empresa ela não tem como honrar com as suas dívidas de curto prazo, né? E justamente, se o ULC é maior que um, geralmente saudável, menor que um possível risco, e igual a um no limite. Normalmente é raro também ter igual a um, né? Mas pode acontecer. Normalmente vai ser ali 0,97, 95 por aí, a gente poderia colocar igual a um, tá? É, Empresas com LC menor que um têm mais dificuldade de pegar empréstimos com financeiras e bancos. Porque o banco, querendo ou não, ele vai estar interessado, né, em emprestar talvez uma dívida de curto prazo para ele, né, para a empresa, e ela vai querer receber, né, esse dinheiro. E se, por exemplo, a empresa tem um LC menor que um LC muito ruim, é, talvez o banco fale, ó, não vou emprestar para você porque você tem um LC de 0,5. Se você tem uma LC de 0,5, você não consegue honrar com a dívida que eu vou te prestar, eu não vou receber o dinheiro de volta com meus juros e vou incorrer em prejuízo, né? Então não vou te prestar. Isso é algo que é comum, por exemplo, muito comum nas aéreas, tá? Se a gente pegar, por exemplo, eu acho que uma Azul, talvez no caso a LC dela vai ser ali, talvez em torno de 0,7 por aí, né? Um chute aqui, não cheguei a ver, mas eu imagino que seja mais ou menos isso, porque é uma empresa que tem muito problema disso, né? As limitações, estoque pode não virar caixa e enviesar a análise, né? Que é algo comum, que é algo que a gente até discutiu agora, né? Ou seja, o estoque, querendo ou não, né, ele poderia ser definido como um dinheiro que ainda não foi realizado, porque a empresa compra estoque para vender. Só que se eu não tenho estoque, se eu não vendo esse estoque,
Tá, ele vai estar lá no meu ativo, né? Aparecendo ali no meu ativo circulante, já que ele é um subcomponente do ativo circulante. Só que ele vai estar lá fazendo nada, porque eu não consegui gerar caixa com ele, então eu não consigo pagar ele, né? E aí, risco de inadimplência em contas em receber também. Ou seja, se eu não recebo também, que é uma subconta, né, do ativo circulante, se eu não recebo o meu dinheiro, eu talvez não vou honrar com meus compromissos lá no passivo circulante, né? E por ser estática também, né, ela é uma foto, né? Ela pode ser manipulada. Digamos que eu possa aumentar ali o ativo circulante muito ali no final das coisas, comprando talvez muito estoque, né? Então eu compro muito estoque ali é, no final do ano, para eu chegar para os acionistas e falar, ó, nossa liquidez corrente está ótima aqui, está de 1,02, mas talvez esse estoque nem vai ser vendido. E aí, no caso, não tenho, digamos, um indicador tão bom quanto aparenta ser. E algumas empresas muito eficientes podem ter um LC baixo, quando possuem o CCC negativo, ou seja, a Amazon, né? No caso, ela pode ter, como ela se financia mais com o dinheiro dos outros, ela pode não manter muito ativo, né? Então, no caso, se ela tem um CCC negativo, é algo interessante, né? Se ela é algo que a gente tem que olhar sempre, tá? Junto, porque se ela tem um LC baixo, não necessariamente pode ser algo realmente ruim em alguns aspectos, tá? É por isso que também eu friso muito, tá? Quando a gente já trata de indicadores, normalmente a gente não tem um indicador que é uma bala de prata, né? A gente tem que sempre olhar eles em conjunto, tá? Que é algo comum, até mesmo na economia, né? Que a gente normalmente não faz uma análise, por exemplo, a gente vê o PIB, ó, tá crescendo, então tá ótimo. Não necessariamente, a gente tem que olhar o PIB per capita, o índice de Gini, DH, etc, para ver a qualidade de vida, etc, né? A liquidez seca, ela vem justamente para resolver o problema do estoque. Justamente, então, eu vou pegar então o ativo circulante, eu vou tirar o estoque. Vou falar, vou pressupor que nem todo estoque vai ser vendido, né? Então vamos ver então realmente com que vou pegar os ativos ali de circulante e, digamos assim, pegar o que menos tem de liquidez, que é o estoque, e pegar o passivo circulante, tá? Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo usando seus ativos de curto prazo, descontando estoque. Mesma ideia do outro, tá? Se o LC é maior que uma, a empresa consegue pagar suas contas de curto prazo. Se é menor que um, pode ser que a empresa tenha dependência do estoque, tá? Então a gente compara aqui tá LC mais é LS, tá? Se o LS for menor que um, ela pode ter dependência de estoque. E se empresas com LC menor que um detêm mais dificuldades de pegar empréstimos com financeiras e bancos também, tá? Porque a empresa vai ver isso. Então, se, por exemplo, ela tem um LC ruim, um LS ruim, pode denotar, por exemplo, o banco é péssimo, né? Porque quer dizer que nem com estoque ela consegue pagar o banco, porque ela não tem ativo de liquidez, que é dinheiro, contas a receber, etc., né? Saldo em caixa, etc. As limitações, ainda, risco de inadimplência à conta de receber, ou seja, a gente tira o problema do estoque, só que mantém ainda, né, o problema de contas a receber. Pode ser estática, ou seja, também pode ser manipulada, né? Justamente eu posso aumentar em algum momento ali também, né? Eu posso aumentar injetando dinheiro em caixa, dependendo às vezes mesmo, né? Agora, digamos assim, eu não injeto em estoque, mas injeto em caixa, ou até mesmo faço promoções e vendo a prazo, e que também vai melhorar esse indicador, mas dependendo, às vezes, a gente volta, a gente pode estar vendendo em prejuízo. Então é algo que pode ser manipulado, então tem limitação. Por isso que a gente tem que analisar em conjunto. E algumas empresas muito eficientes podem ter um LC baixo, tá? Um LS baixo, quando possuem um CCC negativo, que é justamente o caso, por exemplo, da Amazon, tá? Que ela pode ser muito eficiente, ter um LS baixo, mas no caso ela tem um CCC negativo que denota que ela tem, digamos assim, ela faz os fornecedores financiarem ela, tá?
E por fim, tá? A gente tem daí a liquidez imediata, que é, digamos, o tirateima. Digamos assim, né? Quando a gente pega o ativo circulante, a gente tem, né, é, as contas, né, as subcontas, estoques, contas a receber, etc., investimentos de curto prazo, PPP, que são ativos que vão justamente de menos liquidez para mais liquidez, né? Lembrando que no caso liquidez é justamente quanto eu consigo transformar algo, né, um ativo, em dinheiro, em papel moeda, né? Então, o título público, por exemplo, ele tem baixa liquidez se comparado a um título de CDB diário e assim por diante, né, etc. Então, ele mede justamente a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações de curto prazo, passivo circulante, usando apenas o que ela tem em caixa em investimentos de altíssima liquidez, equivalente de caixa. Ou seja, o equivalente de caixa normalmente vai ser saldo em banco, por exemplo, título público. A gente poderia colocar alguns títulos públicos de liquidez diária, CDB, por exemplo, CDB de 30 dias, CDB de 120 dias, esse tipo de coisa, tá? Que são justamente ativos que eu consigo transformar muito rápido em dinheiro, né? Então, a liquidez imediata não assume pressupostos, medida para momentos de crise, quanto de caixa a empresa tem para honrar seus compromissos, pode ser referencial para a gestão de caixa, raramente será um, tá? Muito raro. Na verdade, a maior parte dos indicadores raramente será um também. E justamente ela também é justamente a razão de caixa equivalente e equivalente de caixa dividido pelo passivo circulante. Ele eu acho que talvez seja o único que talvez nesses portais Fundamentei, Status Invest, Guru Focus, que talvez a gente tenha que calcular, tá? Porque normalmente eles não trazem isso, eles só trazem o ativo circulante e o passivo circulante, né? Normalmente o LC também eles botam lá. Mas ele é relativamente fácil, né? É basicamente uma razão entre uma subconta e a outra, tá? As limitações, índices altos demais podem ser ruins, pode ser sinais ruins de gestão, uma vez que é esperado que as empresas não detenham tudo em caixa, ou seja, se a empresa tem isso aqui muito alto, tá, beleza, mas cadê o estoque dela, né? Cadê cadê o produto que ela vai vender para gerar caixa? Também é uma foto estática, então ela pode ser manipulada e ignora a presença de linhas de crédito. Ou seja, pode ser empresas grandes, elas podem criar linhas de crédito com o banco, né? Então o banco já sabe que tu gera ali um estoque bom, tu gera, você paga, tem uma conta de receber boa, então o banco, né, a financeira, etc., dá uma linha de crédito especial para essa empresa, né? E aí a gente, como investidor, é sempre bom olhar justamente que não necessariamente também tenha isso muito alto, né? Porque se tiver isso muito alto, pode ter algum sinal de problema, né? Isso é algo bom para momento de crise, talvez, mas ainda assim não é algo que, digamos, a empresa vai ter muito alta. É que justamente tirar tema, eu acho, principalmente para investidores mais conservadores, etc., esse tipo de coisa, né? Ou bancos financeiros mais conservadores. Bom, hoje, então, a gente finalizou, tá? Essa parte dos indicadores de liquidez e eficiência. E aí, próximo semana, que vai ser a última aula, a gente vai adentrar nas de endividamento, tá? Que vai muito de encontro com de liquidez, principalmente, tá? E alguns de eficiência, mas principalmente acho que com de liquidez. E no caso também vou trazer alguma breve é, ideia ali de como é pensar em investir em ETF e de fundos imobiliários, que, querendo ou não, são investimentos um pouco mais conservadores que, que ações. E também, de certa forma, tem algumas opções mais específicas, por exemplo, né, tem ETFs, por exemplo, na Bolsa Americana você tem um ETF de GLD, que é um ETF de ouro. Então, para quem quer, por exemplo, investir em ouro, é interessante ter um tipo de ETF desse tipo, tá? E do que, por exemplo, manter ouro em casa, né? Que no caso é mais complexo, né? Você às vezes pode perder o ouro, etc. Então a gente mantém ele em ETF, tá?
Essa foi a aula de hoje e obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Valeu, boa noite. Boa noite. Até.